Estar bem informado tem um custo. E não estar custa muito mais. No prazo de um ano, Portugal decide o seu futuro em 3 eleições: legislativas, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt. Agora com 49€ de desconto. Sempre com a nutricionista Mariana Chaves, sempre na Rádio Observador. Este é o Aprender a Comer. Siga-nos também em podcast, até porque todas as semanas temos um episódio extra só com dúvidas de ouvintes. Podem enviar as suas questões para marianachaves@observador.pt. Olá, Mariana. Olá, Nelson. Mas hoje vamos falar de dieta, porque, e eu estou a saber isto agora, há um dia internacional sem dieta. E se nunca mais fizesse uma dieta? Qual é, afinal, o objetivo deste dia? Como é que ele nasceu? Eu nem sabia que existia um dia internacional sem dieta. E muito menos que ias ter uma nutricionista a defender o dia sem dieta. Mas se haveria alguém capaz de o fazer, serias tu, acredito. Então, isto não é apelar para que comamos tudo o que queiramos, não é isso, não é essa a ideia. Isto foi, nos anos 90, uma mulher britânica que foi mesmo neste dia, 6 de maio, que depois de sofrer com distúrbios alimentares, resolveu lançar uma mensagem diferente, e portanto estamos a falar de distúrbios alimentares, é uma doença, e que sentiu necessidade de passar a mensagem de que chega de viver em guerra com o corpo. Parece-me bem. Claro que isto não é para toda a gente, e este Dia Internacional Sem Dieta não é um dia para toda a gente. E é importante dizer isto, mas também não vamos deixar de o falar, não é? Porque há muitas pessoas que se revêem nesta dificuldade, nesta guerra com o corpo constantemente. Portanto, a ideia é simples, mas faz toda a diferença, que é deixar de lutar contra o corpo e começar a alimentar-nos de forma mais alinhada com o que realmente precisamos para ter energia, saúde e bem-estar no dia-a-dia. E o que é isto da cultura da dieta? Porque fala-se um bocadinho neste conceito da cultura da dieta. Parece que há muita gente a viver esta coisa. De que é que estamos a falar? Olha, é um bocadinho o que nós vemos da pressão constante que existe para as pessoas serem magras, especialmente nas mulheres, para estarem sempre em controle, quase como se o valor da pessoa dependesse do valor da balança. E normalmente isto começa cedo com as mulheres, começa com comentários às crianças, a barriga, estás com barriga, cuidado, e portanto é uma pressão que primeiro não tem qualquer objetivo útil, a meu ver. As crianças não devem ouvir esse tipo de observações, raparigas ou rapazes, e realmente essa pressão por si só, com esse objetivo só estético, não tem qualquer sentido. Portanto, a cultura das dietas começa um bocadinho aí, que é, vamos lá tratar dessa barriga. Como se a barriga fosse o problema. O problema não é a barriga. O problema é não se criar hábitos saudáveis, porque se a pessoa tiver realmente uma alimentação de base saudável, 80%, eu falo disso no meu livro, que é 80-20, se 80% for saudável, essa barriga não aparece. Claro, se uma pessoa saudável sem doenças, não é isto que estamos a falar. E, portanto, aqui a ideia é realmente focar-nos naquilo que interessa e reforçar a ideia de que as pessoas realmente têm muito mais valor do que só essa questão, de repente, de tens que fazer dieta, porque não estás a pessoa ideal. E eu acho que aqui é um problema que é, muitas vezes cai-se naquele ciclo de fazer dieta e desistir, não é? Porque é que isto acontece? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É um ciclo vicioso e emocional, que as pessoas vão misturando um bocadinho a emoção com o comportamento. Começamos com culpa, depois tentamos compensar com a dieta, e depois falhamos, não é? Porque se a dieta não é fácil de ser executada, porque a dieta em si é uma palavra que nós nutricionistas raramente gostamos de usar, apesar de nos conotarem muito a isso. Porque não é suposto nós estarmos on e off na dieta. É suposto nós construirmos a nossa dieta, porque dieta quer dizer que é a nossa alimentação, que nos faz mais sentido em termos de saúde e em termos de bem-estar, mas também daquilo que nós gostamos. Portanto... Mas isto está tudo na cabeça um bocadinho, não é? Sim, mas temos que evitar o sentimento de culpa. Que está muito associada a essa cultura. E a psiconutrição fala mesmo em fome emocional não resolvida. Ou seja, nós temos que olhar para quando andamos nesse ciclo vicioso do amanhã eu começo a dieta, ou já comecei a minha dieta mas fiz pausa na minha dieta. Não olhem para isso assim. Têm que olhar, isto é uma fome emocional não resolvida. Vamos lá
tentar saciar, mas de outra forma, e não estar à procura da alimentação como simplesmente um escape para a ansiedade, para a solidão, para o cansaço, para a frustração, e é um bocadinho... Essas são um bocadinho as causas que levam as pessoas depois a ter uma fome emocional e a não conseguirem largar este ciclo vicioso das dietas. Temos alternativas. Já ouvi falar de alimentação intuitiva. O que é isto de alimentação intuitiva? A alimentação intuitiva é puxar mais uma vez as pessoas a conseguirem ter uma relação com a comida em que ouvem o seu corpo e não ter regras tão fixas. Claro que pois há muitas pessoas que contestam isto e me perguntam, então, mas eu não tenho objetivos proteicos ao dia, eu não tenho objetivos de hidratos de carbono ao dia. Temos, sim senhora, mas também temos que ouvir o nosso corpo, e os nossos dias não têm que ser perfeitos, até porque a perfeição não existe. A minha filha, se me ouvir, eu repito isto à exaustão, a perfeição não existe, que muitas vezes é isso que leva exatamente a esses distúrbios alimentares, e que, portanto, nós temos que perceber que o nosso objetivo ao dia pode ser chegar às 100 gramas de proteína, às 80, mas temos que ouvir o nosso corpo. Se eu de repente não estou com fome para tomar o meu pequeno almoço, porquê é que eu devo insistir? Se eu não tenho, obviamente, não estou doente, não tenho uma exigência nas próximas 3 horas assim tão grande, e se eu me sinto com forças e com energia, porquê é que eu hei de existir? Agora, o contrário também, que é, porquê é que eu devo manter, por exemplo, aquela refeição com aquela quantidade toda de comida se eu não estou com fome, só para fazer check naquilo que eu acho que são as minhas necessidades diárias? Calma. Portanto, um bocadinho esta alimentação intuitiva é, parem a meio da refeição, perguntem, estou bem ou é para continuar? No final, ainda deixando um bocadinho no prato, outra vez a mesma pergunta, e tentarmos ir ouvindo o que é que o nosso corpo quer dizer e não estarmos sempre a exigir que as várias etapas sejam construídas no final do dia como se fôssemos aqui uma marionete. Como é que distinguimos também a fome física da emocional? Porque esse parece-me um problema de muitas pessoas, não é? Eu própria não sei distinguir muito bem. Sim. Olha, nós temos uma regra que funciona, mas não com toda a gente, que é a fome física supostamente cresce devagarinho e nós podemos saciar com qualquer comida. Portanto, se de repente nos desse aquele, como se fosse um relógio a dar horas no estômago, não é? Um ratinho no estômago. Isso. E se te dessem algum alimento, isso vai-te servir para acalmar essa tua fome física, independente de qual é. Já na fome emocional não é assim. Ela aparece de repente não tinha fome e pumba, estou cheia de fome, e vamos buscar cenouras e dizemos, isto não me tira nada à fome. Bom, essa não é a fome física, essa é a fome emocional. E já ouvi dizer também que, principalmente o ciclo menstrual e outras questões, mas o ciclo menstrual mexe muito com a fome, é verdade? Mexe muito com a fome. E é muito importante as mulheres ouvirem isso, exatamente para perceberem que estão todas juntas. Ou seja, porque eu muitas vezes ouço as mulheres a dizer assim, não, porque eu quando estou na altura da menstruação eu estou cheia de fome. Ou antes, porque normalmente é um período antes que dá mais fome. Deve estar para vir, sim, é verdade. É verdade, não é? Só que acham que é, a mim acontece-me isso. Não é a mim. Basta ser-se mulher para acontecer isso. Portanto, nós temos exigências antes de vir a menstruação, que é a fase em que, na verdade, nós estamos a produzir aqui uma hormona-chave, que é a progesterona, e essa produção da progesterona implica consumirmos hidratos de carbono. E, portanto, é natural que uma mulher, 3 a 5 dias antes de vir a menstruação, se for muito certinha, diga assim, estou cheia de vontade de comer chocolate. E só que normalmente as mulheres realmente entram num sentimento de culpa, que é, porquê que eu estou com vontade de comer chocolate? Eu não devia estar com vontade de comer chocolate. Para que é isto? Não se passa nada comigo. E ao contrário, deviam olhar para os seus calendários e dizer, ok, tudo bem, está a acontecer agora, então vou tentar controlar as 25 gramas de açúcar que não posso ultrapassar diário. Se calhar o chocolate preto será obviamente uma melhor solução. Se calhar misturar com um iogurte e com umas sementes, por exemplo, o chocolate ralado será sempre uma excelente opção, ou com os frutos secos. E tentar é fazer as escolhas equilibradas e saudáveis, mas não fechar os ouvidos como se fôssemos alienar-nos um bocadinho do que o corpo está a dizer, não é? Como se pudéssemos calar a nossa mente, e nem é a mente, é o nosso corpo, porque claro, temos que distinguir a fome emocional na física, mas aqui é uma fome, como se pudéssemos dizer, uma fome hormonal, vá. Exato. Há aqui alguma culpa também das redes sociais nesta coisa das dietas on-off? Sim, sem dúvida. Eu acho que as redes sociais vêm mudar muito a nossa... Mas isso é porquê? Porque, pelo exemplo, porque começamos a ver pessoas muito esbeltas, é por causa disso? Passamos a ver muita perfeição, cá está, e perfeição não existe. Corpos perfeitos, dicas de dieta muito radicais e muito específicas, e de repente começamos a normalizar isso na nossa cabeça.
Portanto, a verdade é que isso vai construindo um mundo na nossa cabeça de forma inconsciente e nós temos de ter cuidado com isso. Portanto, um dos conselhos que eu dou é, se nas redes sociais aparece muitas dietas do limão e de repente a mulher tem que ser realmente descancelada, é melhor ir limpar o feed e começar a seguir outras páginas que sejam mais de autocuidado, de saúde mental, de gestão de ansiedade e de stress, de exercício físico, que é realmente um promotor de saúde e, claro, também quem promove a alimentação saudável, que ainda existem páginas a promover a alimentação saudável, sem dúvida. E uma delas chama-se Aprender a Comer. Podem segui-la. Estamos aqui a ficar sem tempo. Mariana, queria só perguntar-te rapidamente se o jejum se enquadra neste Dia Internacional Sem Dieta. Sim. Sem dúvida que sim, é uma ferramenta, não é? Não é uma imposição, um bocadinho naquela conversa que falávamos há pouco, que é, se a pessoa utiliza o jejum como a ferro e fogos, vou ter que realmente fazer o jejum porque me comprometi. Isso vai fazer provavelmente com que aumente o cortisol, a hormona do stress do nosso corpo, e para quem não sabe, isso faz libertar açúcar no sangue. Portanto, se tivessem um detector de glicémia no braço, iam ver que o açúcar liberta-se à mesma. Portanto, não é ferro e fogos. Portanto, quando se diz no dia sem dieta, e jejum não é uma dieta, é só uma ferramenta, a verdade é, nós temos que utilizar essas ferramentas a nosso favor. E muitas vezes pode ser útil, porque quando tu realmente chegas a um estado em que não sentes fome, quando estás em jejum, produzes corpos tónicos, os corpos tónicos tiram a vontade de craving, vontade de comer uma coisa que não sabes o que é. Portanto, na verdade, é uma experiência nova. Eu digo-te isto mesmo com conhecimento de causa de há uns anos para cá que faço, e de repente a sensação de que estou operacional, focada e não estou com fome, é uma sensação ótima para depois estar mais desperto para quando vem a fome física, em que eu claramente consigo entender. Quando estamos em jejum, é mais difícil de vir a fome emocional. Aprender a Comer para ouvir na Rádio Observador todas as semanas com a Mariana Chaves. Siga-nos nas redes sociais e, se escutar o programa no Spotify, há sempre uma pergunta que a Mariana deixa lá para si. Obrigado, Mariana. Até para a semana. Obrigada, Nelson. Até para a semana.